Olá pessoal, começa agora mais um De Primeiro, programa esportivo do ABCD Maior. Ao meu lado direito está Guilherme e aqui do meu lado esquerdo nosso primeiro convidado, Guilherme. Eu faço questão que você apresente o nosso convidado aqui de segunda-feira. É mais do que um convidado, é um grande amigo, nosso assessor de imprensa de São Bernardo, Guilherme Moreira. Conhece tudo de ABCD, de esportes, qualquer coisa perguntada de esportes da região é com o Guina. E do São Bernardo principalmente, ele esteve lá ontem no grande jogo da história do São Bernardo. Acho que é importante a presença do Guina aqui porque poucas pessoas conseguiram assistir o jogo, porque o pay-per-view não mostrou essa partida. Então acho que por isso é interessante trazer o Guina aqui. Tudo bem, Guina? Tudo bem, amigos telenautas, é um prazer enorme estar aqui, de repente até como o primeiro entrevistado, né? Para mim é muita honra, e saber que nós temos o São Bernardo Futebol Clube, que é um projeto, como diz o presidente Luiz Fernando Teixeira, sempre colocou, quando ele pegou a sua gestão, que é um projeto de cidade. O São Bernardo Futebol Clube é o time da cidade. Provou ontem que esse projeto vai se consolidar, vai vir mais coisas boas aí, porque quando nós falamos isso, não é só a questão profissional, mas são os jovens talentos que virão, e também outros profissionais que são staff, que tem que a gente pode dizer que tem uma valorização muito grande, né? Os profissionais que estão e outros que virão mais jovens, para também contemplar a tudo isso. Bacana. Né? É bom falar, né, que o São Bernardo venceu o Oeste por 4-0 e se livrou de vez da zona de rebaixamento. Vai disputar a primeira divisão novamente no ano que vem. Você que acompanhou o jogo, Guininha, foi fácil mesmo, assim? O resultado mostra que foi fácil, mas o jogo foi tranquilo também ou não? Não, a questão em si, dentro do planejamento da diretoria do São Bernardo Futebol Clube, nós tivemos até um consenso de adiantar uma viagem. Quer dizer, quinta-feira, o treino, almoço e viajaram já para a cidade de Araraquara. Lá se hospedaram no hotel, fizeram um trabalho de 2 dias, né? A importância tamanha que o presidente Luiz Fernando Teixeira foi na sexta-feira, também teve uma conversa com todos lá. Isso mostrou também que o presidente estava junto à diretoria, à comissão técnica e os jogadores. Num momento como esse é de muita importância, sabendo que um resultado negativo poderia ter um descenso, mais um descenso seria fatal para o São Bernardo Futebol Clube nessa sua história de 8 anos. Então, no trabalho em Araraquara, ali estavam focados, mas como o técnico Wagner Lopes falou após o jogo em entrevista, nós estávamos com uma ansiedade muito grande, porque vai passando os dias e não chega o domingo. Exatamente. Passa o outro dia, faz o treino, mas não chegou o domingo. Até que chegou o domingo. Fácil não é. O campo lá do Oeste é um campo com dimensões pequena, há exemplo assim do estádio do Baetão em São Bernardo do Campo, um gramado perfeito, bom, mas uma grama também, que ela é uma grama considerada alta, e para o jogador talvez também que não esteja acostumado, ou o jogador de São Bernardo que joga no estádio 1º de Maio com grama baixa, também teria um artifício como este, né? Então, o primeiro gol do Fernando Baiano logo aos 2 minutos, eu acho que abriu isso foi uma goiada, coisa, né? que deu assim algo confortável psicologicamente para a equipe. Perfeito. Porque se esse gol não aparece 15 minutos, já começa a ansiedade. Sim. Não tem como, o jogador está focado ali, mas tem outros jogos acontecendo. Exatamente. E o risco do rebaixamento. Mas esse gol, essa jogada ali que o Gil partiu para cima, o cruzamento, e o Fernando Baiano foi lá e concluiu, abriu aos 2 minutos, isso aí deu um alento muito grande para cair aí o São Bernardo trabalhar. E a questão do que a proposta do São Bernardo, que foi, mas sabendo que também tinha em mãos o Wagner Lopes, por exemplo, lateral direito, Regis, 3º cartão amarelo. Talvez na experiência e inteligência do técnico, talvez ele já vinha preparando o Gleidson para o jogo lá do Paraná, como lateral direito. Quer dizer, num treino, o problema ali na coxa não vai para o jogo. Aí ele optou pelo volante do Lima para jogar ali. Na questão do meio campo, ele optou pelo Kleber, não o Dudu. O que vinha, né, que é a experiência do Dudu, mas ele optou o Daniel Pereira e o Kleber. Mas na segunda etapa ele já entrou com o Dudu novamente, os 2 volantes, mas aí são 2 gols. Administrar o resultado. Foi bom que você mencionou até o nome do Wagner Lopes, porque é consenso entre eu e o Guilherme que o Wagner é o grande responsável por essa virada do São Bernardo no campeonato. O São Bernardo começou muito mal, ainda com o Luciano Dias, e depois o Wagner assumiu, com o time lá embaixo. Você acha que realmente que ele foi o grande responsável por essa virada do São Bernardo no campeonato, Guilherme? Então, aí o que a gente observa, foi feito também um planejamento
antecipado. Contrataram os jogadores, está certo que alguns jogadores chegaram pós-férias, né? Mas teve uma pré-temporada em Águas Lindóia, o Curazão esteve lá. Todo o preparativo, o projeto foi muito bem elaborado. A única coisa que novamente o São Bernardo Futebol Clube passou para uma aprovação novamente, porque é uma síndrome dos 5 jogos, seja na 2, na 1 ou na 3. E uma tabela irresponsável, né? Uma tabela no começo do campeonato irresponsável por uma isso foi colocado por todos. Essa questão dessa tabela que até hoje não dá para entender, ou coisas como do tipo, jogar contra um time grande, né? Como o São Paulo, depois no jogo Mirassol, um jogo em Penápolis, quer dizer, 2 viagens longas e um jogo truncado a outro. Então são coisas que a federação colocou, o São Bernardo assumiu. Mas pensaram rápido com a relação ao Luciano Dias, viram que não estava dando certo. Aí tem a justificativa interna, que só eles sabem. Muitas vezes a gente não sabe também o que acontece, qual que é a justificativa de um técnico, o que ele está colocando para a diretoria. Mas moveram a peça, o Edson Boaro entrou, teve a vitória do São Caetano, mas aí veio num carnaval, um feriado, a apresentação do Wagner Lopes, que estava no comercial. Sim. E o que a diretoria coloca é o estilo. O São Bernardo não gosta de demitir técnico. E ao mesmo tempo, só após demitir técnico que vai atrás de uma proposta. E aí não é a prática dos outros clubes, que é normal também, que é uma coisa de futebol, já tá ligando para outro técnico, ó, fique esperto aí que o técnico vai cair aqui. Bem, isso é normal, a gente vê no futebol que é assim mesmo, né? E os técnicos, eles estão acostumados com isso. Ele está caindo, ele está sentindo que está caindo aqui também, mas ele está conversando com outro clube lá. E o Luciano está na Série A2 fazendo um bom trabalho. Mas o Wagner Lopes veio, deu uma consistência. A primeira questão que ele fez foi a observação, e ele trabalha muito com tecnologia. Pegou a questão da análise de desempenho, números. E a primeira coisa que ele fez, colocou o Fernando Lombardi. E todo mundo falou, mas como a quinta opção vira titular? Aí ele veio e falou, não, eu tenho os números, baseado nos números. Nos números ele tem a subida de bola melhor que aos outros, o combate, então por isso que ele se torna titular. Na segunda partida já veio o Luciano Castan. Se tornou uma defesa consolidada nesse sentido, que o Samuel com a sua experiência, mesmo o Daniel Marques com a sua experiência, mas estavam jogando de uma maneira de um time grande. O São Bernardo parecia que tinha punch de um time grande. O Luciano tinha uma linha de 4-4-1, uma linha europeia. E o Fernando Baiano não se dava bem porque sozinho, isolado, não chegava. A transformação ele fez, o que dá a entender que o São Bernardo se tornou um time de jogando como pequeno. Como São Bernardo, torcida e 2 zagueiros de rebater, de botar de cabeça, de não brincar. Então isso já mexeu um pouco, aí posicionou o meio campo, aí foi acertando o ataque. Buscar o resultado. Que a gente pode falar um pouquinho do São Bernardo, eu acho que o que a gente acabou de citar do Wagner Lopes, que é um trabalho muito bem desenvolvido, né? Na questão técnica, em campo, mas fora também, né? Com a psicóloga, com o corpo da comissão técnica muito bem estruturado, isso faz diferença, né? E como ele me disse já em entrevista, o projeto dele é para longo prazo, né? Esse é o primeiro passo da permanência, é o objetivo inicial, mas ele quer um projeto a longo prazo, ele quer trabalhar o São Bernardo e fazer um time forte, que jogue cada vez melhor e vem apresentando isso aos poucos, né? Então, eu acho que a mão da diretoria agora será muito importante na questão de tentar manter boa parte do elenco, a base, né? Para a Copa Paulista agora, a continuação da Copa do Brasil, que joga quarta-feira, né? Vai a Curitiba enfrentar o Paraná na quarta-feira agora. Então, mantendo isso, trabalhando com o técnico junto, com certeza eu acho que os frutos virão, né? E o presidente me dizia que a ideia para conseguir manter esse elenco é exatamente usar a questão do Paulista do ano que vem. Já está garantido na primeira divisão. Então, o jogador que estiver aqui recebe direito, tem boa estrutura de trabalho. O cara não quer sair, essa é a verdade. Para jogar às vezes num time pior, não sabe se vai receber, com estrutura ruim. Então, eu acho que o São Bernardo está no caminho certo, passou esse certo sufoco, que eu acho natural também pelo tempo de trabalho. O Wagner chegou há pouco tempo, está estruturando tudo ainda direitinho.
Mas o objetivo foi conquistado, isso que é o importante. Agora dá para respirar um pouco melhor e trabalhar com mais foco. Isso você falou é importante. Mesmo em anos positivos do São Bernardo, quando o São Bernardo conquistou o acesso, ou então quando voltou para a Série A1, o time acabou sendo desmanchado no segundo semestre. Pela falta de um calendário e tudo mais. Agora, se o presidente conseguir segurar os jogadores, já entra no próximo ano em vantagem já de condições, já entra com um time já. Até eu queria que o Guina falasse sobre isso. O presidente comentou sobre essa possibilidade, né, de manter os jogadores, já renovou com alguns, na verdade, Guina? Exatamente. O Luiz Fernando, após a partida, ele recebeu a imprensa e ele dizia que essa questão até da Copa Paulista, quando outras vezes foi até abortada, esta Copa Paulista, aconteceram 2 vezes uma questão como essa, de planejamento, quando foi a primeira vez o planejamento da Série A2, foi abortado a Copa Paulista, não foi com aquele ímpeto de ser campeão, né? Por quê? Porque visava a Série A1 e deu muito certo, subiu para a Série A1, né, de 2010 para 2011. Depois, para o ano passado foi a mesma coisa, acabou também se optando pelos jovens. Foi feito um trabalho com o Edson Boaro e os jovens. Desta vez ele concedeu uma entrevista falando, olha, a maioria aqui a gente está renovando com os jogadores. Ele falou que a espinha dorsal da equipe vai ser mantida. Ótimo, então quando ele fala assim, Luciano Castan, Fernando Lombardi, Márcio Garcia, Daniel Pereira, Badi, então ele está falando de uma espinha dorsal. Quando nós falamos assim de Regis, que ele está indo embora, um Wagner Diniz que ele teve um problema, mas a gente não pode esquecer que o Wagner ele tem esse trabalho com o jovem, como trabalhou com a cabeça com Júdice, com Hércules e James. Tem um jovem que é o Rafael Pastorelli que fez uma ótima Copa Paulista. Foi o nível dele foi muito bom. É um menino que está lá para o Sub-20 de uma Taça São Paulo, mas é um menino que pode compor e com a lapidação do técnico, da experiência dele, é um jogador que já pode ser promissor para uma lateral direita para o Campeonato Paulista. Eu observei hoje em alguns gols, lá no campeonato, se não me engano, Alagoano, parecia um menino de 16 anos fazendo um gol. Eu acho que tem que ter isso também, o técnico ter coragem de às vezes lançar. Teve um jogador do Guarani, centroavante, que foi um dos artilheiros do campeonato ano passado, hoje ele está no Botafogo, mas está com 17 anos, vai para 18 agora. Então essa questão dessa juventude mesclada a uma Copa Paulista, mas que o Luiz Fernando objetiva agora ser campeão, e pode ser que alguns outros jogadores experientes que estão nesse grupo possam se render à estrutura, a esse planejamento de ir para o Paulistão ano que vem, pode ser que a gente tenha um grupo um pouco forte. É verdade, e hoje em dia o futebol tá muito caro, né? E clubes pequenos não conseguem rivalizar com os grandes. Por isso é importante revelar jogadores e fazer até um pé de meia com esses jogadores, para eles poderem render frutos no futuro, né? E ao assumir o Luiz Fernando, uma das coisas, ele foi estruturando. Aí ele trouxe o Edson Boaro. Olha, você vai gerenciar a base, eu quero um trabalho de base, eu quero um projeto, e tem esse projeto em andamento. Então a qualquer momento vai começar a dar frutos. Aí o que eu digo, às vezes na visão do Luciano, ele trabalhou lá com os medalhões, mas o Wagner já teve a concepção de jovens. O Bruno Gonçalves estava fora. Estava fora do projeto. De repente veio, entrou, fez um gol contra a Copa do Brasil. Um gol muito importante que pode até fazer com que o São Bernardo possa avançar na Copa do Brasil. É verdade. Agora, bom que você falou sobre a Copa do Brasil. Tem jogo já quarta-feira de novo da Copa do Brasil. O jogo de volta contra o Paraná. E o São Bernardo precisa empatar com gols ou então vencer o Paraná lá para se classificar para a segunda fase. Como que o time, a diretoria pensa a respeito da Copa do Brasil, Guina? Então, com uma seriedade muito grande. O que acontece também é que ao andamento do Campeonato Paulista, o São Bernardo chegou num momento decisivo. A diretoria, a comissão técnica sentou e viu o que seria melhor. O que seria a proposta para o São Bernardo? Na confiança do Wagner Lopes, e também uma entrevista um dia anterior, ele falou assim, eu vou com a força máxima. Quando ele falou isso, eu vou com a força máxima, é que ele tem confiança no elenco todo, que são todos jogadores de possibilidades.
E destas possibilidades, mostraram, por exemplo, o jogador Giancarlo, que ele está é do Palmeiras, mas fez um gol importante, o primeiro gol em sua carreira, já teve oportunidade no B, no A com o Filipão, ficou no grupo. Se tornou titular. E hoje ele jogou no último jogo do Paulista, ajudando, uma jogada foi dele, onde ele pega a bola, ele puxa os dois zagueiros para cima dele e dá um toque de esquerda, abre o espaço para o Fernando entrar e só bater na bola. Então, mostra que esse jogador, por exemplo, esse é um jogador que tem possibilidade de ficar para a Copa Paulista, de fazer uma grande Copa Paulista, pode ajudar demais o São Bernardo. E sabendo que o Wagner Lopes ele tem esse olhar também. Legal. Mas quando abortou e colocou o time B entrou muito bem, o time B está estruturado, uma condição e foi para cima do Paraná. Perfeito. E foi uma bola no fim do jogo de falta que o Paraná achou empate. Poderia o São Bernardo ganhar de 1, de 2 e até de 3. Eu estava acompanhando esse jogo, o São Bernardo jogou muito bem mesmo, né? Mesmo com o time reserva, fez uma ótima partida, poderia ter vencido. Como eu disse, como o Guina disse, uma falta no finalzinho do jogo acontece, mas um belo jogo e tem tudo para fazer um bom resultado na quarta-feira. Agora a questão acho que é um pouco cansaço, né? Voltou um treino de madrugada, hoje vai fazer só recuperação física, amanhã faz um treino muito curto e já viaja, enfim. É um pouco complicado nessa questão, mas eu acho que na vontade, né, não vai faltar espírito também para tentar aí um grande resultado lá em Curitiba. Uma das coisas, só para uma colocação, do que às vezes a gente, à medida que a gente vai trabalhando, né, numa assessoria de imprensa, ou que a gente vai conversando, pegando experiência com os mais antigos no futebol, outros que vêm também com uma concepção, o que a gente ouve falar, às vezes um jogador ele faz um contrato até para ganhar menos, mas para ele ter visibilidade na TV. Claro. A Copa do Brasil é isso, é visibilidade na TV. Esse grupo que está aí, eles podem estar cansados, mas a força e a vontade e também de aparecer numa rede nacional até internacional, ou fora também os empresários que estão ali aguçados em ver o que é essa novidade, porque é novidade São Bernardo. Então teremos no Paraná muitos profissionais ali observando. Quando não aconteceu em São Bernardo, nós tínhamos dois empresários que eram de fora, um era da Espanha, o outro era da Itália, estava observando. Então esses jogadores vão com esse ímpeto, eles sabem a questão do empresário, eles passam isso. O técnico Wagner Lopes falou, é nesses jogos que o jogador consegue emprego. O jogo do emprego são esses jogos desse tipo. É verdade. Você queria fazer mais uma colocação? Não, o São Bernardo, eu acho que eles vão mandar um parabéns, eu acho que todo o grupo, né? Eu acho que o grupo São Bernardo merece um parabéns pelo trabalho, para a comissão técnica, a diretoria, enfim. E agora continuar esse trabalho. A gente espera que renda mais frutos, né? O primeiro fruto foi colhido, mas falta bastante ainda. Tem que trabalhar, continuar nesse ímpeto. E agora vamos falar um pouquinho sobre o São Caetano, então. O São Caetano foi derrotado mais uma vez na despedida do Campeonato Paulista para o Paulista de Jundiaí por 2-0, na verdade, Guilherme. E a situação muito complicada do São Caetano. Pelo menos vai ter tempo para trabalhar agora. Vai ter mais ou menos um mês para trabalhar o time para a Série B. Mas precisa de um técnico urgente. Situação triste, né? São Caetano melancólica ontem, a torcida xingando e falando que era um time sem vergonha, enfim, problemas no grupo, né? O Fábio Costa com problema com o Samuel, uma briga no treino, de sábado, enfim, a situação é muito triste lá. O que parece que o técnico Marcelo Veiga, hoje técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, classificou-se para as quartas de final da competição, feita no Mojimirim. Está quase certo, eu acho que pelo jeito, encerrando a participação do Botafogo aí, se cair nas quartas de final ou depois, Marcelo Veiga deve assumir o São Caetano, é o que parece pelo menos. E agora, como você disse, tem um mês aí para trabalhar, né? Refazer esse elenco, enfim, ver quem vai sair, quem vai ficar, quem realmente está afim. E a gente espera menos erros da diretoria, principalmente, né? Que o Nairo, que o trabalho seja mais centrado, mais bem pensado, que não cometa os mesmos erros que a gente viu direto, né? Desde o final do ano, que vinha tudo caminhando bem, degringolou tudo e veio só problemas depois, né? Bom, São Caetano mudando a chavinha, saindo do Campeonato Paulista para a Série B, São Bernardo também saindo do Campeonato Paulista, Copa do Brasil. E nós também, né? Vai começar a segunda divisão do Campeonato Paulista aí. Hoje eu fui acompanhar a apresentação do time de Diadema, o CAD, de um dos times de Diadema. E foi uma coisa assim, que chamou a atenção, porque o André Sanches, dizem, futuro candidato à presidência da CBF, esteve lá, o Serginho Chulapa, que dispensa apresentações, o Neto também apareceu por lá.
E só que tem uma nova questão, um novo problema, Guilherme. Queria até comentar com o Guina, que acompanha de perto a segunda divisão do Campeonato Paulista. Se o CAD e o Água Santa, ou um dos dois, acabarem subindo para a Série A3, eles vão ter dificuldade com a questão do estádio novamente. Por quê? De acordo com o regulamento da Série A3, o time precisa jogar no estádio para pelo menos 10 mil pessoas. Pelo menos 10 mil. Inamar, mais 5 mil, né? Isso. Mais 5 mil, que hoje tem o Inamar, onde comporta um pouco mais de 5 mil pessoas. Bom, eu vou emitir minha opinião, quero escutar vocês também. Eu sou contra esse regulamento. Você imagina, a Série A1 do Campeonato Paulista tem média de 2 mil, 3 mil pessoas por jogo. Tem jogo que não dá nem 1000 pessoas. Exatamente. Por que então colocar numa média tão alta, assim, um limite tão alto de público? Acho que é importante o estádio ter capacidade, ter estrutura, não é verdade? O que você acha? Não é tão simples, né, quando levar a torcida também, ainda mais, por exemplo, times que estão começando, né, estão criando ainda uma identidade, não é tão simples assim. Esse regulamento às vezes limita o negócio que, em vez de dar mais estrutura para os clubes, que a federação deveria cobrir mais os times com mais estrutura, com mais... às vezes não só aporte financeiro, mas a questão de dar mais condições, isso não dá. E aí vem cobrar um negócio, quer dizer, bem estranho, né? Meio complicado. A gente espera que realmente haja essa subida dos dois times, mas não para forçar uma situação em cima da federação, mas porque os times merecem, eles estão trabalhando para conseguir esse objetivo, né? E o objetivo dos dois, o Diadema, por exemplo, é o acesso. Né? Agora, como é que vai conseguir esse negócio de estádio? Não, mas consegue de noite, né? Não, o presidente do CAD falou, corremos o risco de subir para a Série A3 e não poder jogar a Série A3 porque não tem estádio. E outra, a federação não deixa jogar em outra cidade. Exatamente, exatamente. Precisa jogar na cidade. Aproveitar o Guina aqui, Guina, você tem acompanhado a preparação dos times? Tem algum time que esteja em vantagem aqui do ABC? Não. Temos o São Bernardo, Mauense, os dois de Diadema. O que você espera desse campeonato aí? Eu espero assim, o que eu vejo, primeiro a coragem, né, dos dirigentes, porque não é fácil essa divisão, né? Os valores que vêm da federação, esses valores são muito, não é o que de fato, né, é muito pouco, mas esses são abnegados que buscam, né, através do empresário, né, o meio empresarial para bancar. Essa questão de federação, eu acho que a federação poderia olhar para um outro lado, investimento no clube, para que o clube dê uma condição de vestiário, uma condição, essa condição para o jovem talento, né, é a máquina de fazer talento, a idade é baixa, né? Acho que seria essa a proposta. Agora, mas eu acredito também num lado positivo, que lá em Diadema, se subir, eu acredito que a prefeitura vai ampliar. Sim. Eles vão olhar esse marketing esportivo positivo para a cidade, de visibilidade estadual. Eu conversei com o prefeito sobre isso, Lauro Michels, ele falou que está correndo, já está fazendo estudo para ver a possibilidade de aumentar o estádio, a capacidade, só que vai precisar de investimento e aí privado. Você coloca, o Lauro é um jovem talento, que é um prefeito revelador. Legal. Eu acho que ele vai utilizar isso daí. Perfeito. Um lado positivo. Perfeito. Guina, gostaria muito de agradecer a sua presença e o Guilherme aqui, nosso primeiro convidado. É uma honra tê-lo como primeiro convidado. Estou muito feliz e que assim, que nosso ABC Paulista recende veículos, mas que toda a proposta ela é plantada e regada. Perfeito. Bons profissionais como vocês e toda a estrutura da direção aqui também obrigado, que dão para vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado, Guina. Termina aí mais um de primeira. Falou, pessoal. Boa semana. Valeu, obrigado.